Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pré-jogo entre Santos e Juventude, que acontece hoje às 8 da noite no Morumbi. O Santos vai jogar no Morumbi hoje no estádio do São Paulo, né, como mandante pela 18ª rodada do Brasileirão 2025, né, nas duas últimas rodadas, nas partidas contra o Inter e contra o Sport, eu acabei não aparecendo aqui nem para fazer análise pré-jogo e nem análise pós-jogo. Acabei tendo alguns contratempos, não tive tempo, né, para aparecer aqui, tive algumas questões, enfim, acabei não aparecendo, né, na derrota, infelizmente na derrota por 2-1 contra o Inter, aliás, uma derrota polêmica, né, por tudo que aconteceu, aquela bola que quase entrou e que poderia ter dado o empate ao Santos, né, que até agora eu não tenho certeza se ela de fato não entrou, até agora eu fico com essa incógnita na cabeça, não consigo saber, né, não consigo definir se a bola de fato entrou ou não, porque pra mim ficou muito claro que entrou, mas se entrou, né, como que o Santos pode ter perdido e não empatado aquele jogo, né? Será que tivemos roubos? Enfim, né? Fica aí essa questão no ar, pelo menos para mim. Eu ainda não consigo ter uma definição certa sobre isso, mas eu chegaria a preferir acreditar que não entrou para que, assim, no caso, não fosse um roubo feito ao Santos. Mas enfim, né, depois empatamos contra o Sport por 2-2, né, saímos perdendo de 2-0 do Sport, né, o Sport que até então não ganhou de ninguém até aqui. O Sport é o 20º colocado, o último colocado, lanterna, com apenas 6 pontos, né, em 16 jogos. Né, o Sport tem 16 jogos, em 16 jogos são 6 empates e 10 derrotas, ainda não ganhou e poderia ter ganhado do Santos, e quase que ganha do Santos, né? O Sport fez 2-0 em cima do Santos, só que o Santos foi lá, reagiu, empatou 2-2 com um jogador a menos. Enfim, né? E assim, estamos agora, né? Vamos enfrentar o Juventude e precisamos muito dar uma resposta, precisamos muito de um resultado positivo, até mesmo porque isso custa o trabalho do nosso técnico Kleber Xavier. Se o Santos não ganhar do Juventude hoje, ele pode ter o seu futuro definido. Ele está na corda bamba, né? Então a vitória vale muito para que ele possa assegurar o cargo. Mas se o Santos não sair com uma vitória desse jogo, se o Santos no máximo empatar, pode ser que ele não fique no comando do Santos, né? Enfim, então é um jogo assim que vale tudo ou nada para ele e tudo ou nada para o próprio Santos também, porque o Santos precisa de uma resposta independente de qualquer coisa. O Santos precisa de um resultado positivo. O Santos está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com apenas 15 pontos. O Santos abre a zona de rebaixamento com 15 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento, no caso, é o Vasco, também com 15. O Vasco fica na frente do Santos pelo saldo de gols, porque o saldo de gols do Vasco é melhor. Menos 5 do Vasco contra menos 6 do Santos. O Vitória, né, é o 15º também com 18 pontos, né, só que o Vitória, né, quer dizer, o Vitória é o 15º com 18 pontos, né, 3 pontos a mais do que o Vasco e do que o Santos. Só que assim, se o Santos ganhar do Juventude hoje, o Santos vai para a 15ª posição, né, e passa o Vitória pelo critério de desempate, porque o Santos tem 15 pontos com 4 vitórias, o Vitória tem 18 pontos com apenas 3 vitórias. O Santos tem mais vitórias do que o Vitória. E aí ficaria com mais vitórias de qualquer jeito. Ficaria com mais vitórias ainda. Né? O Santos ficaria com 5 vitórias hoje se ganhar do Juventude e iria para 18 pontos. O Vitória tem 18 pontos. Esses 18 pontos são de 3 vitórias e 9 empates. Né? Em 18 jogos, o Vitória tem 3 empates. Quer dizer, 3 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Enfim, então por isso que o Vitória fica à frente do Santos e o Santos ficaria na frente do Vitória se ganhar do Juventude hoje, né? Ganha, dá um salto aí, vai para a 15ª posição, né? E se distancia um pouco da zona de rebaixamento. No caso, quem estaria abrindo a zona de rebaixamento seria o Vasco,
com 15 pontos. O Vasco já jogou nessa rodada, ficaria com 3 pontos a menos do que o Santos. E aí o Santos teria um certo respiro, né? Por isso que uma vitória é importante, né? Aliás, antes da gente falar a provável escalação, vamos falar de todos os jogos dessa rodada que já tivemos. O Sport empatou com o Bahia em 0-0. O Vasco perdeu de 3-2 do Mirassol, um resultado que de certa forma acabou colaborando, né, para esse caso que eu acabei de falar acabar acontecendo, né? Então, né, isso de uma certa forma ajudou. O Santos precisa se ajudar também e ganhar do Juventude hoje. Enfim, né? Também tivemos o Fluminense ganhando do Grêmio de 1-0. O Cruzeiro ganhou do Botafogo por 2-0. Corinthians e Fortaleza empataram em 1-1. O Atlético Mineiro ganhou de 2-1 do Bragantino. O Ceará empatou em 1-1 com o Flamengo. Vitória e Palmeiras empataram em 2-2, né? Então o Vitória ganhou um pontinho aí, empatou em 2-2 com o Palmeiras, né? Mas depende de tudo. Se o Santos ganhar do Juventude hoje, o Santos fica na frente do Vitória. E o Inter perdeu do São Paulo de 2-1 fora de casa. E hoje, para fechar essa rodada, temos Santos e Juventude no Morumbi, né? Então, como eu falei, o Santos precisa muito de uma vitória hoje, né, para sair da zona de rebaixamento e ganhar um certo alívio, né? Enfim. Provável escalação do Santos hoje para enfrentar o Juventude é a seguinte: Gabriel Brazão, Igor Vinícius ou Mike, Gil, Luan Pérez e Souza, João Schmidt, Gabriel Bontempo e o Neymar, Roleiser, Barreal e Tiquinho Soares. Então, é esse o provável time do Santos hoje para enfrentar o Juventude. O Juventude está numa situação ruim. Numa situação ruim e até mesmo um pouco pior do que a do próprio Santos. O Juventude é o 19º colocado, o vice-lanterna com apenas 11 pontos, 4 pontos a menos do que o Santos, né? Então o Santos tem que usar isso a seu favor também. O Santos está numa situação ruim? Está. Mas, assim, dentre a situação do Santos e a situação do Juventude, acho que a situação do Santos seria um pouquinho menos pior. A situação dos dois é uma situação complicada. Mas a do Santos seria um pouco menos pior. O Santos tem que usar isso a seu favor para poder ir para cima do Juventude. Ir para cima, se impor, né? Fazer um bom jogo e sair com uma vitória, conseguir esses 6 pontos que são muito importantes para a gente ganhar um certo respiro na tabela de classificação, né? Enfim. Aliás, até falando aqui, o próximo jogo depois do Juventude é contra o Cruzeiro, né? Para encerrar esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Contra o Cruzeiro e fora de casa. O Cruzeiro está na parte de cima da tabela, disputando a liderança. O Cruzeiro é o vice-líder com 37 pontos. O líder é o Flamengo com 37 também. O Flamengo fica na frente do Cruzeiro pelo saldo de gols, né? Então, o Santos tem que ganhar esse jogo, porque o próximo jogo contra o Cruzeiro vai ser um jogo complicado. Não que o Santos não tenha chances contra o Cruzeiro. É claro que o Santos tem chances. O Santos tem chance, pode ter chance com qualquer time que vai enfrentar, né? O Santos tem que fazer a sua parte para vencer. Então o Santos tem que fazer a sua parte hoje, né? Porque é um adversário mais fácil. Com todo o respeito ao Juventude, mas é um adversário mais fácil. Próximo jogo é um jogo difícil contra um time que está num bom momento, um time que está disputando a liderança, está brigando pelo título. Então o Santos tem que usar isso a seu favor, né, hoje, para ganhar do Juventude, que é um adversário mais fácil, né, porque o próximo jogo vai ser um jogo mais complicado. Mas se o Santos ganhar do Juventude, o Santos pode ir com uma certa moral para enfrentar o Cruzeiro. Por isso que tudo isso também vale. Enfim, é isso que eu tenho para falar aqui. Então, enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E também fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal.
não custa, é de graça, você não paga nada. Então faz pra poder me ajudar, pra me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo pra você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.